Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus em 1 Reis, no capítulo 3, onde nós vamos ler vários versículos do 16 em diante. 1 Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Depois nós vamos também até Isaías 49, mas depois eu anuncio e você pode então acompanhar. Aqui um relato da palavra de Deus de um momento muito interessante. Muito interessante porque Salomão, com a sabedoria que ele havia pedido ao Senhor, se você voltar alguns versículos antes do 16, você vai perceber que foi nesse capítulo que a palavra de Deus disse que Salomão pediu a Deus sabedoria. Deus disse para ele, olha, você podia ter pedido tantas outras coisas. Deus deu para ele a oportunidade, a chance de pedir aquilo que ele quisesse. Mas ele pediu sabedoria. E esse texto, então, ele vai nos mostrar um pouquinho dessa sabedoria, não de Salomão, mas do próprio Deus concedida a Salomão. A partir do verso 16 diz assim: certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas, quando olhei bem para ele, logo pela manhã, vi que não era o meu filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: meu filho está vivo e o seu está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. Ele então ordenou: cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua. Cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança. Deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. O outro texto, lá em Isaías, capítulo 49, é apenas um versículo. Ele diz assim: haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Muito embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Meus queridos, olhando para esse texto, ou esses 2 textos, encontramos uma palavra, uma expressão e um sentimento em comum nos 2 momentos. A palavra é compaixão. E eu queria pensar hoje sobre um amor mais do que especial. Olhando aqui para esse texto de Isaías 49, é o texto que eu gostaria que você, se puder, manter aberto. Então é o texto que eu gostaria que você mantivesse. Porque nós queremos olhar nesse texto e pegar algumas expressões que a palavra de Deus vai nos trazendo e nos apresentando. A palavra compaixão, ela muitas vezes é deixada de lado nos tempos que nós vivemos.
sermos compassivos, hoje em dia, muitas vezes é considerado como ser bobo, como não tomar uma postura, como deixar passar algumas coisas. A compaixão é o sentimento que você tem quando você permite que o outro seja amado de forma independente. Independente de quem ele é, independente de como ele age, independente do que ele faz. Uma das coisas que eu gosto sempre de pensar, quando eu penso na mãe que ama o seu bebê, é a seguinte pergunta. Você, mãe, responda para mim. Quando você começou a amar cada um dos seus filhos? Qual foi o dia que você sentiu, eu amo essa criaturinha? Qual foi o dia? Hã? Não deu para entender nada. No dia que descobriu que estava grávida. É assim com todas? Sim? É. Você não esperou o filho amar você. Você não esperou o filho sorrir para você. E aquele primeiro sorriso foi banguelinha, né? Você não esperou e não achou lindo, mas não esperou que aquilo acontecesse para dizer, agora eu amo. Meus queridos, essa compaixão, o texto que nós lemos lá em 1 Reis, diz que quando Salomão disse, vamos cortar a criança, no coração de uma daquelas mulheres veio a compaixão materna. Ela serve para nós hoje, aproveitando que é Dia das Mães, só como um exemplo. Compaixão pode ser materna, pode ser paterna, pode ser de tantas outras formas. O fato é que nós precisamos ter compaixão uns dos outros. Nós precisamos ter compaixão das pessoas. E aí eu fico me perguntando, quem é a pessoa que precisa de compaixão? É aquela que merece castigo ou desprezo, não é? Aquela que merece que você vá lá e talvez ponha o dedo no nariz dela, ela merece. Mas então você decide ser compassivo. E se enche então de compaixão um coração que podia agir de outras tantas maneiras. Eu sei que eu e você poderíamos sim nos lembrar de algumas mães que conseguiram fazer grandes atrocidades com os seus filhos. Aqueles que deveriam ter sido amados, aqueles que deveriam ter sido cuidados, é verdade. Mas esta não é nem de longe a regra. Quando nós ouvimos falar, por exemplo, de uma mãe que doou os seus filhos, um deles pelo menos, nós já estranhamos. De vez em quando, talvez, você escuta uma história pior, né? Uma mãe que coloca o seu filho na lata do lixo, você se sente movido por dentro, porque isso não é o que se espera, não é natural. Porque quando nós pensamos na palavra mãe, nós lembramos de muitos sentimentos gostosos, sentimentos positivos. Sabe, eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem o seguinte, a minha mãe não foi mãe. Talvez porque a mãe não conseguiu criar e cuidar do jeito correto. Ou talvez porque aquela pessoa pensa o seguinte, eu só fui criado, largado, jogado, não senti amor da minha mãe. Mas a grande maioria delas ainda assim se move de íntima compaixão por aquela mulher. E talvez no final da vida daquela que, ao longo de muitos tempos, disseram, não foi mãe, lá estão os seus filhos cuidando. Cuidando na velhice, cuidando na hora da dor, na dificuldade, na doença. Então significa que a compaixão, que talvez até faltou na mãe,
essa consegue então inundar os nossos corações. E quando nós pensamos em compaixão, nós precisamos lembrar de Deus. Precisamos lembrar que Deus é aquele que é o grande exemplo. E quando eu pensei no título deste momento, e pensei nessa expressão, um amor mais do que especial, eu entendi que o amor de Deus vai muito além de toda a medida de compaixão e de tantos outros sentimentos que qualquer mãe consiga ter. Por isso, meus queridos, não é a mãe, a minha ou a sua, que deve ser e servir como exemplo e modelo absoluto para qualquer um de nós, mas sim o nosso Deus. Você, mãe, no exercício desta maternidade, nos momentos difíceis, e nós precisamos aprender a deixar de romantizar aquilo que nem sempre é tão fácil, não é verdade? Mas naqueles momentos, lembra do amor de Deus. Naqueles momentos difíceis, quando você tem que acolher aquele que não merece ser acolhido, quando você tem que socorrer aquele que não merece ser socorrido. Mas lembra, a compaixão faz com que você haja sem que o outro precise merecer. Eu faço porque amo. Eu faço porque compreendo. No meio dessas muitas reações, ações, sentimentos, é necessário, sem dúvida, muitas vezes, se passar pelo perdão. Perdão, que é uma palavra que está tão desgastada no tempo que nós vivemos. Uma palavra que está esvaziada. As pessoas conseguem com facilidade dizer mais ou menos o seguinte: existem coisas que não se perdoam. Você já ouviu isso? Sim ou não? Já. Talvez você já disse isso. Ah, tal coisa eu não perdoo. Parece que existem coisas que são grandes demais para serem perdoadas, e esta é a tese do inferno. Esta é a tese de Satanás. Deixe de lado o perdão e lembra o que te fizeram. Deixa de lado o perdão e lembra a última expressão, o último olhar, ou o momento quando estava rogando praga para você, ou o momento quando estava dizendo, eu não preciso de você, eu não quero saber de você. Muitos de nós já passamos por muitas dessas coisas, mas a palavra de Deus e o próprio Deus nos ensinam, e nos ensinam nos perdoando. Deus nos concedeu o seu perdão. Quer prova maior de compaixão do que essa? Deus não espera que eu e você mereçamos. Ele simplesmente nos perdoa. Por compaixão, por graça, que é favor imerecido. De fato, eu não mereço. Eu não poderia, com os meus méritos, com o meu merecimento, alcançar nem mesmo o amor de outras pessoas. Mas, da mesma forma como uma mãe ama aquele ser a partir do momento em que descobre que ele existe, nunca conversou com ele, nunca ganhou nada dele, nenhum carinho, nenhum presente, nunca foi bem tratada. Ao contrário, um dos primeiros sintomas da gestação é o quê? Lembra, mamãe? Enjoo. Lá está a mãe sentindo enjoo. Eu nunca vou engravidar, mas enjoo eu sei o que é. E eu sei que não é gostoso. Aliás, passei por isso ontem. Não é gostoso. Mas lá está a mãe. E algumas eu consigo ver o sorriso agora.
né? Lembrando de enjoo. E a consequência dele, que eu não vou citar aqui, não precisa. Mas já estava lá alguém que é seu e que você reconhece, é meu bebê. Alguns foram desejados, alguns a mãe e o pai lutaram, se esforçaram, desejaram, esperaram durante muito tempo. Alguns outros foram no susto. Talvez até mesmo num momento em que não era propício. Mas ainda assim, lá estava um bebê que já começava a ser amado. Já aquele coração de mãe ia se movendo de íntima compaixão ao exemplo do nosso Deus. Ao contrário do que talvez era o natural para se sentir, talvez vontade de acabar com aquelas sensações, mas não, é o desejo de ver o rostinho, não é? E aqueles 9 meses, em média, vão passando com esse sentimento. Ah, o dia que eu ver o rosto, com quem será parecido? E aí, a maioria das vezes, as mães dizem que é sempre com o pai, né? E aí algumas delas assim, eu carreguei na barriga esse tempo todo, passei por uma série de coisas, e aí nasce ali o xerox do pai. Mas é meu filho. E que sentimento gostoso. Eu fico imaginando Deus tendo por mim e por você. Sabe, em momentos como este, no culto, se você agora há pouco estava orando e o seu coração estava de verdade na presença de Deus, ou se você tem vivido longe de Deus, o sentimento de Deus ou os sentimentos de Deus são todos eles positivos para cada um de nós. Deus nunca age para se vingar. Deus nunca age para retribuir aquilo que muitas vezes nós fazemos. Agora há pouco, quando eu disse de uma possibilidade, alguém que virou as costas, alguém que saiu reclamando, praguejando, quantas vezes nós fazemos isso com Deus? Não é verdade? Quantas vezes nós viramos as costas para Deus? Da mesma forma como um filho, quando faz talvez 18 anos, pensa, eu vou viver a minha vida, eu não preciso mais de você. Quantas vezes nós fazemos isso? Alguns de nós que crescemos dentro da igreja, talvez fizemos exatamente a mesma coisa e talvez mais ou menos na mesma fase da vida, ali no final da adolescência. Talvez fomos lá fora. Nos afastamos de Deus, mas esse amor que é mais do que especial, nunca desistiu de nós. Nunca quis nos retribuir da mesma forma como estávamos tratando com Ele. Por quê? Porque Deus, de fato, tem compaixão, nos ama e vai continuar. Não acabou por aqui. Não é aquilo que Deus já fez, é aquilo que Ele ainda está disposto a continuar fazendo e fazendo e fazendo. Voltando ao texto de Isaías 49:15, o texto diz assim: haverá mãe, e agora eu estava falando do sentimento que a palavra mãe me lembra. Mas eu quero ir um pouquinho à frente. Haverá mãe que possa esquecer. O esquecimento nos remete a abandono, o esquecimento nos remete a não importar, ou abrir mão da importância que teve em algum momento. Também não acontece muitas vezes assim comigo, com você, de nós nos esquecermos de Deus? Quantos de nós podemos olhar, por exemplo, o dia do nosso batismo? O que nós estávamos prometendo no dia do batismo? É para sempre, não é? E o pastor lá, talvez na
profissão de fé e depois de novo, na hora ali dentro da água, pergunta, mas esse é seu desejo para toda a sua vida? Que nós dizemos? Sim. Né? Quem é a mãe que seria capaz de esquecer o seu bebê? Que homens são esses que são capazes de muitas vezes se esquecerem de Deus? O Deus que supriu, o Deus que cuidou, o Deus que abençoou, o Deus que resgatou, o Deus que tem andado junto comigo, com você, com cada um de nós. Muitas vezes nós viramos as costas para este Deus e vamos nos aventurar pela vida. Assim como aquele filho, e aí me vem à mente o filho pródigo. Vira as costas para o pai, e ele vai batendo no peito, dizendo, agora eu vou viver do meu jeito. Vou fazer aquilo que eu acho que deve ser. Não preciso mais de você. Mãe, pai, família, ou não preciso mais de ti, Deus. Que triste. Como é triste quando nós nos deparamos com esta realidade que muitas vezes aquilo que nós criticamos nos outros está presente em nós, em nossos corações. Muitas vezes é eu quem está fazendo exatamente da mesma maneira. Haverá mãe que possa se esquecer do seu bebê. E aí, a expressão bebê me faz pensar em dependência, me faz lembrar que é alguém que não vive a sua vontade. Não é verdade? Que roupa você quer usar para sair da maternidade, meu filho? Ele não escolheu. E aí vem na minha mente a seguinte pergunta: por que é que nós, muitas vezes, abraçamos a ideia de que agora eu vou escolher? Você não foi bem cuidado enquanto você não podia escolher a sua roupa? Se você foi bem cuidado enquanto você não podia escolher o seu alimento? Também Deus cuidou de cada um de nós nos momentos em que nós não éramos capazes. Mas parece que assim que nós conseguimos, assim que nos sentimos fortes, potentes o suficiente, nós queremos abrir mão de um cuidado que alguém nos devotou durante tanto tempo. E esse mesmo alguém que nos devotou todo este cuidado estava e continua estando disposto a de novo e de novo fazer um pouquinho mais e um pouquinho mais. Talvez nesse momento eu preciso lembrar que talvez aqui entre nós, ou talvez você aí em casa, existe alguém que tem vivido longe de Deus, que tem vivido esta vida na qual Deus não é o personagem principal e não é aquele que escolhe por mim, onde Deus não é o mais importante, onde Deus não toma todas as decisões. Ah, meus queridos, nós precisamos nos voltar para esse tempo, não porque sejamos incapazes, não porque não sejamos, sim, inteligentes e tenhamos determinadas condições, mas sim porque desejamos abrir mão e dizer, mãe, qual é o melhor para mim? É a hora de pedir um conselho. A hora de pedir um conselho que talvez eu era capaz de fazer sozinho. É aquele momento quando nós já não dependemos, mas escolhemos ouvir. Deixa eu parar um pouquinho e escutar o que a minha mãe tem para dizer. Com Deus, a mesma coisa. Como é importante nós sermos capazes de dizer, deixa eu parar tudo e ouvir o que Deus tem para mim. E sabe, nessa hora é importante também eu parar mesmo e esperar.
A minha mãe terá a resposta, então eu vou esperar pela resposta da minha mãe. O meu Deus tem uma resposta para mim, para a minha vida, para as minhas necessidades. Então eu vou esperar pela resposta do meu Deus. Esse bebê que ainda mama, também me faz lembrar daquele bebê sendo abastecido de tudo que ele precisa. Ele recebe o alimento diário, várias vezes por dia, né? Hoje em dia a gente tem a expressão para falar de amamentação, que as mães devem amamentar sob livre demanda. Quando o bebê quiser mamar, dê de mamar. Não foi assim que Deus cuidou de cada um de nós até hoje? Cada vez que eu precisava, Deus estava lá. Todas as vezes que eu me voltei para Ele, Deus estava lá. E da mesma forma como um bebê que precisava ser cuidado e amamentado, Deus foi assim, cuidando de mim, de você. Então nós não podemos, não devemos virar as costas. Não podemos abandonar o nosso Deus. Por quê? Porque é Ele quem nos dá um amor mais do que especial. O texto continua dizendo o seguinte: essa mãe poderia se esquecer do seu bebê que ainda ama e deixar de ter compaixão do filho que gerou? Esse filho que foi gerado no seu próprio ventre, esse é o filho que é alvo de compaixão. Quando olha o filho, o semblante da mãe muda. Lembra disso? Talvez você consegue lembrar todas as vezes lá na escola, quando tinha apresentação, tantas crianças. Rapidamente o seu olhar identifica a sua criança. E aí não importa se está fazendo bem feito, meia boca. E muitas vezes é muito mal feito. Mas é meu filho. Não é? E quando é que nós vamos reconhecer que esse é o sentimento de Deus também? Olhando para mim, olhando para você, querendo dizer, é o meu filho. A palavra de Deus, meus queridos, diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas aquele coração que era segundo o próprio Deus, ele não deixou de errar, assim como nós, todos erramos. Ele não deixou de ter os seus pecados apontados pela palavra de Deus. Deus não passou a mão sobre os seus pecados. Deus não ocultou os seus pecados de forma que o povo não viesse a saber aquilo que estava acontecendo. Nada disso. As consequências do pecado, elas vão acontecer. Mas a palavra de Deus nos apresenta lá no Salmo 51, Davi orando e dizendo ao Senhor assim: volta a dar-me a alegria da tua salvação. E é exatamente esta alegria da salvação de Deus nas nossas vidas que vai fazer com que eu possa me alegrar na presença de Deus. E Deus se alegrar com aquilo que eu sou. Apesar de falho, apesar de continuar errando, Deus quer moldar o meu coração. Então não é a ausência do pecado que vai fazer com que eu seja especial. Porque a ausência do pecado só lá no céu, na eternidade, junto com Deus, lá sim não haverá mais dor, tristeza, o pecado já não vai estar criando nenhum tipo de separação entre eu, você e o nosso Deus. Mas hoje, ainda com o pecado, apesar de sermos sim tão falhos, tão pequenos, tão errados, ainda assim nós podemos alegrar o coração de Deus. E é isso que Deus espera, que nós possamos viver para Ele, viver para alegrar o coração dEle. E o Senhor poder dizer de mim, de você,
aqui está o meu filho, a minha filha. E Deus poder se alegrar, apontando a forma como nós vivemos. Eu lembro a palavra de Deus mostrando Deus falando assim de Jó. Viu o meu servo? Deus feliz por poder mostrar, apontar aquele que anda com ele, aquele que vive para ele, aquele que vive na dependência dele, aquele que está, sim, se permitindo conduzir por ele. Mas, será que eu e você estamos nesta lista de homens e mulheres que estão alegrando o coração de Deus, que podem ser apontados por Deus como aqueles que estão andando com Ele, vivendo para Ele, para agradar a Ele? A última expressão que me chama bastante atenção nesse texto é compaixão do filho. Compaixão do filho. Eu posso ter compaixão de qualquer pessoa, mas é ou não é verdade que quando é para ter compaixão do filho, parece que é mais fácil? Parece que é mais automático? Parece que é mais leve? Claro, porque tem uma relação diferente, especial ali. E é exatamente por isso que Deus nos faz seus filhos. Por quê? Porque aí então nos tornamos herdeiros, assim como um filho é. Assim, nós temos o mesmo DNA, como um filho tem o mesmo DNA. Assim, nós temos a mesma herança, como um filho tem a mesma herança. A aparência, talvez não fisicamente, mas nas nossas atitudes. Você tem desejado se tornar parecido com Deus? Essa é a hora de perguntar: Deus faria do jeito que eu faço? Eu tenho me preocupado em agir como Deus age, como Deus me ensina, como Ele me orienta. Ah, meus queridos, o texto termina dizendo que embora essa mãe até possa esquecer do filho, o Senhor diz: eu não me esquecerei de você. Jamais me esquecerei de você. Nunca me esqueci e nunca me esquecerei de você. E se você entende isso nesta noite, e se você talvez tem vivido uma vida que muitas vezes tem sido, sim, andando errante, longe desse Deus que não se esqueceu de você, eu quero dar para você a oportunidade de, nesta noite, se voltar para Deus e dizer para Deus: Deus, eis-me aqui. Deus, eu estou aqui e entendi o quanto o Senhor me ama. Entendi que o Senhor nunca me abandona. Esse versículo que olhamos parte por parte, ele vem logo depois de um versículo 14, onde a palavra de Deus diz assim, ó: Sião disse, o Senhor me abandonou e o Senhor me desamparou. É um momento quando o povo se sentia abandonado e desamparado. E o versículo, então, 15, ele é uma resposta a esse coração que muitas vezes se sente largado, abandonado, deixado de lado, desamparado. E muitas vezes, então, vai se sentir não merecedor, e não somos merecedores, mas que precisa saber que é alvo da compaixão de Deus. Deus, um Deus que é, sim, compassivo, é o Deus que nunca nos deixa, que nunca nos abandona.